primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que nós estaremos vendo aqui agora. Quando eu falei para vocês que Paulo havia escrito Romanos da cidade de Corinto. Então, é esta cidade aqui, a maior cidade da Grécia no século I, que estava localizada entre os mares do Oriente e Ocidente do Mar Egeu, e era o centro comercial de descarga de mercadorias, de indústria de cerâmica daquele tempo. Foi capital romana na Grécia, chamada de Acaia, na região ali chamada Acaia. A cidade possuía uma rocha íngreme de mais ou menos 560 metros de altura, na qual existia um templo à deusa Afrodite, que na Umbanda é conhecida como Pombagira. Então, essa é a grande cidade de Corinto, cidade que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo em seu tempo, né? Então, essa cidade era famosa pelas suas práticas sexuais, porque adorava-se a deusa Afrodite através do sexo, e a gente precisa conhecer um pouquinho mais. Eu não vou nem entrar nesse conceito agora, vamos estudar sobre isso em Seitas e Heresias, que é uma matéria lá do ensino superior. Seitas e Heresias, nós vamos perceber que por que algumas religiões adoravam seus deuses através das práticas sexuais. Isso vindo desde o Antigo Testamento. Você já parou para se perguntar o porquê que o povo de Israel sempre traía Deus com outros deuses? Já parou para pensar, para perguntar isso? O Deus de Israel sempre foi conservador no aspecto do relacionamento íntimo, no aspecto do casamento. Deus nunca quis que o homem se divorciasse, por exemplo, e Deus também nunca aceitou 100% o fato do homem ter várias mulheres. Havia uma permissão, mas não uma aceitação. Não é que vocês entendem, eu já expliquei isso em geografia bíblica, quando nós tratamos sobre a questão do casamento. As religiões da Babilônia, por exemplo, o deus Baco, o deus que Elias lá confrontou, Baal. O símbolo de Baal é uma haste. Quem já viu em cidades, às vezes, que tem lá nos Estados Unidos aquele monumento, tá? Ele é obelisco que tem em muitas cidades, inclusive cidades pequenas, que são monumentos, tá? Depois posso aí colocar aí na tela, uma foto, enfim, para vocês entenderem, que é um ritual a Baal. E algumas cidades do Brasil tem, várias cidades pelo mundo tem, que em São Paulo. Em São Paulo tem um lugar lá onde eles reúnem, que é esse símbolo, que muita gente não conhece. Então, o povo de Israel se desviava tanto por quê? Porque a forma deles adorarem era transando mesmo. Então, quando eles se desviavam de Deus, muitas vezes eram em práticas sexuais com outras mulheres. Vamos entender o seguinte, que essa prática sexuais de adoração, isso não é antigo. E agora em Corinto, isso toma uma nova roupagem, porque os demônios que são adorados são os mesmos de sempre, só muda o nome. De Baal para outros nomes, de Astarote para Afrodite, depois Pombagira, os mesmos capetas com nomes diferentes em cada região, em cada época dos tempos. Então, lá agora, em Corinto, eu já entrei muito nesse assunto, depois vamos voltar com mais detalhes para vocês em religiões, seitas e heresias, vamos tratar sobre isso. Nós temos agora essa deusa sendo adorada, e também por isso, só para você ter ideia, tinha-se cerca de mais de 1.000 sacerdotisas nesse tempo, para poder, livre ali, prostitutas mesmo, para poder, prostitutas espirituais, né, assim, no aspecto da ritualidade, para poder cultuar a essa deusa. Então, a adoração pagã era regada a orgias, as quais influenciou muito na questão da igreja de Corinto. Você vai perceber que Paulo, em Corinto, vai tratar sobre casamento, vai tratar sobre coisas sacrificadas a ídolos, porque o foco de Paulo em escrever Corinto também é tratar essa questão da igreja que estava sendo influenciada pela cultura grega, onde
tanto as práticas de orgias sexuais quanto a oratória e eloquência sempre era bem usado de maneira exaustiva, né? Então, é algo muito claro nesse sentido. Então, sobre a autoria de Corinto, né, da carta de Paulo aos Coríntios, a autoria de Paulo é inquestionável, tanto nos tempos antigos quanto nos tempos modernos. Ela pode estar entre as cartas mencionadas por Pedro na sua segunda epístola. Clemente de Roma fala sobre ela por volta de 95 depois de Cristo. Isso percebe que é bem no período do apóstolo João. O personagem do segundo século, como Inácio, Marcion, Irineu, esses homens vocês vão conhecer tudo mais à frente, tá? Esses camaradas é muito importante vocês descobrirem mais, porque a gente tem que entender o período da patrística, que seriam os primeiros pais da igreja, depois dos apóstolos ali. É muito importante você conhecer esses homens depois. Paulo escreveu durante seu ministério de 2 anos a 3 em Éfeso, como está escrito em Atos, capítulo 19, verso 10, ou por volta de 55 depois de Cristo. E isso ocorreu durante a sua terceira viagem missionária, que nós tratamos em Atos dos Apóstolos. Qual seria o motivo pelo qual Paulo escreveu Corinto? Quando estava em Éfeso, recebeu a notícia por 3 membros de Corinto, Estéfanas, Fortunato e Acaico, sobre a congregação que estava se desintegrando devido às contendas e a autoridade de Paulo estava sendo contestada. Abre aí 1 Coríntios. Cadê minha Bíblia aqui, gente? Capítulo 2, gente. Eu falei 3 é 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou por sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. A minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, percebe que nesse texto, que Paulo ele está dizendo, olha, eu estive com vocês, e quando eu estive com vocês, eu não preguei um evangelho de eloquência, eu preguei um evangelho de poder. Então, Paulo está aqui, nesse momento, trazendo uma defesa de que a sua mensagem, ela não estava preocupada com a eloquência, com as palavras bonitas que eles gostariam de ouvir, mas, sim, com o poder de Deus que purifica o homem do pecado. Então, quando Paulo vai escrever essa carta, volta aqui, ele escreve para defender a sua autoridade, porque as pessoas estavam questionando porque via Paulo não de uma palavra tão agradável aos seus ouvidos. Se você ler o capítulo 4 aí, do versículo 3, vai estar escrito o seguinte: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então percebe que o povo de Corinto, por mais ter sido evangelizado por Paulo, eles estavam questionando. É aquela igreja que mais questiona, os que mais critica, é os que dá mais trabalho. Então o apóstolo Paulo ele está enfrentando isso com os coríntios. Agora abra sua Bíblia aí comigo, no 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 9 em diante. Só para vocês terem uma curiosidade aqui, uma outra situação. Olha o que está escrito aí. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Porque, como diz, Corinto é um lugar da prostituição, então o foco dele vai falar muito disso. Percebe que Paulo está dizendo, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. O que Paulo está dizendo? É como se Paulo já tivesse escrito uma primeira carta, que não é a primeira carta aqui de Coríntios, não é essa. É como se antes dessa de 1 Corinto, ele já tivesse escrito uma, e aí a igreja recebe essa carta e questiona depois, e Paulo então escreve essa segunda carta. Aí alguém pergunta, mas cadê essa primeira carta? Eu não sei, meu filho. Deve estar perdida em algum canto e que com certeza não vai ser encontrada. Mas se encontrar, vai ser mais uma riqueza para nós até hoje. Percebe? Nesse verso 9, dá-se a entender que antes de escrever 1 Coríntios, já tinha sido escrito uma 1 Coríntios antes, né? Então vamos lá. A pedra de Erasto. Erasto teria sido um dos cooperadores de Paulo, tá? Ele foi enviado à Macedônia
dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, e ficou ele por ali algum tempo na Ásia. Atos 19, 22. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. 2 Timóteo 4, 20. Saudai-vos a Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saudai-vos Erasto, procurador da cidade, e também irmão quarto. Romanos 16, 23. Quem seria esse Erasto? Por que ele está caindo aqui? Ele não está caindo de paraquedas. Percebe que Erasto é um homem que era cooperador de Paulo, e além de ser um cooperador do apóstolo Paulo, ele era um líder da cidade de Corinto, né? Erasto, talvez ele ocupava ali uma posição política de destaque em Corinto, já que é mencionado na Epístola aos Romanos como procurador da cidade, de onde Paulo escreveu a carta por volta de 57, aqui nessa era cristã, depois de Cristo. Então, vamos perceber que abre até uma discussão que o período que nós estamos vivendo é um período político. E nós temos aqui alguém que cooperava com Paulo em Corinto e que tinha uma posição política e que tinha uma função ali na cidade, a ponto dele ter esculpido ali essa pedra que foi encontrada em 1920, é como se fosse uma lajota, né, da cidade aí, onde está escrito sobre Erasto, né? Então, Erasto, comissionário e administrador da cidade, é o que está escrito nessa lajota aí, encontrada em 1920. Então, Paulo tinha essa amizade com essa liderança aí. Então, vamos ver a divisão de Corinto. Introdução da epístola, no capítulo 1, verso 1 ao 9. Temos a resposta de Paulo aos relatos sobre a comunidade em Corinto, do verso 10, do capítulo 1 ao verso 20, do capítulo 6. Temos o relato de facções dentro da comunidade. Temos um relato de imoralidade, arrogância e julgamento inconvenientes. Resposta de Paulo às perguntas de Corinto, perguntas a respeito do casamento, divórcio, celibato, perguntas sobre alimentos, idolatria e liberdade, perguntas sobre adoração, dons e ordem do culto, perguntas sobre a ressurreição e a vida futura, perguntas sobre a coleta e os projetos de Paulo e as recomendações de outros, né? Então, depois termina ali com a final e a bênção. Percebe que o conceito de 1 Corinto está muito voltado para a cultura dos coríntios daquela época, das orgias sexuais. Então, Paulo enfatiza o chamado da igreja de Corinto, mesmo diante da situação que a mesma se encontrava. Paulo acreditava na igreja e numa mudança. Paulo os chama de santos para lembrá-los dessa condição. Ele encoraja de maneira pastoral a serem santos. Aí, por exemplo, tem pessoas que olham para si e falam, poxa, como alguém pode me chamar de santo no estado que eu estou? Paulo chama a igreja de Corinto de santos. Paulo acreditava, porque Paulo ele entendeu uma coisa que havia acontecido na vida dele. Lembra que quando Jesus apareceu a Ananias, dizendo para Ananias ir lá na rua direita, orar por Paulo e restaurar a visão de Paulo, né? E aí Ananias vai questionar e tal. E aí Jesus diz para Paulo, para Ananias, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Então, eu gosto muito dessa resposta de Jesus a Ananias, porque Jesus não nos vê como nós somos. Ele nos vê como em quem nós podemos nos tornar, em quem nós podemos nos transformar. Apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, apóstolo Paulo não escreve Coríntios para julgá-los da maneira errada que eles estavam andando, mas acreditando na igreja que eles poderiam se tornar. E a pergunta é, eles conseguiram? Não sei, porque a Bíblia não nos deixa claro se houve uma conversão específica em Corinto. Então, Paulo vai ter como alvo dessa carta a santidade, porque mesmo diante dos problemas éticos, Paulo acreditava que Deus tinha transformado os corações do povo de Corinto, como está lá em Romanos, capítulo 6, verso 1 ao 14, e em Gálatas, capítulo 5, 24 ao 25. O orgulho estava tomando conta, em tu fostes enriquecidos nele, Paulo citou. Ao falar em línguas, o conhecimento tinha subido a cabeça da igreja, e Paulo precisava repreendê-los a serem moderados. Sabe por quê? Porque essa questão, Corinto era uma igreja rica em dons espirituais. Deus havia derramado muitos dons sobre a igreja de Corinto, e isso, de alguma forma, ensoberbeceu a cabeça deles, principalmente na questão do orar em línguas. No versículo 8, vai estar dizendo, por exemplo, que o Senhor iria confirmar a obra na vida deles, caso
eles fossem fiéis e mudassem a atitude. Deus pode trabalhar o nosso caráter a partir da mudança intencional das nossas atitudes. Paulo, a partir do verso 10 do capítulo 1, exorta a igreja a permanecer unida, porque a igreja estava separada, uns dizendo que era de Apolo, outros dizendo que era de Pedro, outros dizendo que era de Paulo. Então tinha facções. Isso é um problema dentro da igreja, porque tem gente que fala, não, eu estou do lado do pastor, não, eu estou do lado da pastora, não, eu não gosto da irmã fulana, então sou da equipe da irmã Beltrana. Paulo está exatamente escrevendo Corinto, principalmente no capítulo 3, para combater a divisão que estava ali dentro. A pregação do apóstolo Paulo é considerada como loucura, né? A filosofia helenista da época, que nós já falamos aqui sobre esta filosofia, que colidia muito em aspectos da pregação para esse que põe a razão e a filosofia em primeiro lugar, pois agindo assim estão buscando desvendar Deus ou até mesmo torná-lo um mito. Porque é essa a questão, gente. Nós temos dentro da própria igreja pessoas que tentam racionalizar demais Deus, pessoas que tentam colocar Deus dentro do seu padrão de compreensão. E eu sempre digo, a partir do momento que nós compreendermos Deus, Deus vai deixar de ser esse Deus. Por quê? Porque o fato dele ser Deus é o que nos faz não entender. Entendeu? O fato de nós não entendermos é o que faz dele ser esse grande Deus. Então é por isso que às vezes é loucura. A sabedoria de Deus é loucura, é um mistério para os homens. Deus pode usar a simplicidade do evangelho para demonstrar a real insensatez da filosofia, da oratória, da lógica humana. Então, essa questão a gente precisa trabalhar muito, irmãos, quando a gente tenta racionalizar demais aquilo que Deus é. Quando a gente tenta trazer uma pregação bastante eloquente para as pessoas, sendo que o que transforma as pessoas não é a nossa eloquência, mas o poder de Deus. Por isso que lá em Romanos ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de tudo que crê. Então, através de um discurso que quebra todo o pensamento grego-romano, aquele pensamento da grande oratória, da grande palavras bonitas, requintadas, Paulo está falando que o que vai transformar a vida deles não é a boa oratória, mas o poder de Deus. Os crentes estavam muito preocupados em falar perfeitamente, porém suas vidas estavam fora dos padrões bíblicos. Então, Paulo vai trabalhar muito essa questão, a pregação simples, e ele defende isso. A minha pregação foi simples, mas, porém, poderosa. Paulo explica que coisas que são reveladas aos filhos de Deus e que realmente aqueles que não são espirituais não vão entender. Por isso que tem muita gente que, por não acreditar nos dons espirituais, não vão conseguir compreender muita coisa que acontece na igreja, que acontece na vida de alguém que está contando um testemunho, de alguém que fala, Deus falou comigo, Deus me mostrou. Por quê? Porque isso não cabe no nosso cérebro humano, que um ser grandioso, um ser divino, vai nos mostrar algo, vai nos revelar. E Deus mostra, Deus revela, Deus fala conosco de diversas formas. E isso também é espiritual e a gente precisa compreender. Os homens carnais não percebem isso, e o Espírito do Senhor é o mesmo Espírito de Cristo, o mesmo Espírito que falou que mostrou a Paulo para não subir, para não viajar e descer para Macedônia, o mesmo Espírito que tirou Felipe de um lugar e transportou Felipe para outro lugar. E percebe que eu estou falando aqui que eu sou continuista, né? Então, eu tô nessa minha fala, gente, quem assistiu a última aula sobre pneumatologia vai perceber que os pentecostais, por natureza, são continuistas. Então, eu estou usando um termo aqui, continuista, de que o mesmo Espírito que usou os apóstolos na época apostólica é o mesmo Espírito que usa-nos aqui. O que acontece é que tem muita gente que, igualzinho a Corinto, são meninos na fé, e começa a fazer muita lambança com coisas espirituais, a ponto dessas coisas espirituais caírem em descrédito diante da comunidade cristã e do mundo. A igreja de Corinto era conhecida como uma igreja sábia e cheia de dons. No entanto, Paulo percebe o contrário. Por isso, a mudança no modo de falar, ele teve que adaptar o discurso para ser entendido. Não vos pude falar como espirituais, mas sim como carnais. Por quê? Porque tem pessoas seguintes,
que não vai conseguir compreender o ensino na atmosfera do Espírito. Você precisa mudar o discurso e adaptar esse discurso à atmosfera humanizada, né? Para que eles possam compreender. Vou dar um exemplo aqui. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, que Jesus disse: Nicodemos, se você não consegue compreender as coisas do mundo, as que são carnais, como eu vou poder falar para você das espirituais? Lembra lá em João capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos? É isso que Jesus fez com Nicodemos, é o que Paulo está falando com os coríntios. Se vocês não conseguem me entender a níveis de coisas espirituais, eu tive que falar com vocês a questões, no nível de questões humanas, carnais. Então, nós temos aqui que ele percebe isso ao ver que existia seguidores de homens, ou seja, dele, de Apolo, de Pedro. Então, tinha pessoas que, em vez de seguir a Cristo, e isso acontece hoje, eu sempre falo com os irmãos da nossa comunidade, com os que eu tenho oportunidade, é claro, não é o pastor Patrick ou a irmã Bruna, não é sua liderança, não é o pastor, não é o apóstolo. Todos esses são meramente homens, carne e osso, que ao morrer vai feder, né, os seus corpos, que se não for enterrado, os urubus vão vir comer a nossa carne, entendeu? São meramente humanos. É o poder de Deus. Então, quando Paulo escreve a Corinto, ele percebe que o povo deixou de seguir Jesus para seguir Paulo, para seguir Cefas, para seguir Apolo. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, nós vamos ter aqui a doutrina de Cristo e a sabedoria em Deus. Paulo não vai proibir a igreja de pregar ou discursar com perfeição, que aí vem a questão da nossa homilética. Então, pastor, então, vou pregar, o importante é poder de Deus. O importante é... Não, gente. Paulo, não me entenda que Paulo aqui está proibindo falar eloquentemente, proibindo falar de maneira harmônica, homileticamente, hermeneuticamente. Não, nada disso. O que ele está falando é que isso não pode sobressair ao poder de Deus. A preocupação do apóstolo Paulo é quanto ao que está se pregando, e não como está se pregando. É o que está ensinando, e não como está ensinando. Na igreja de Corinto existiam gnósticos que acreditavam que Jesus veio em espírito, né? Pessoas influenciadas para adoração a Afrodite. Então, vem aí uma preocupação grandiosa, porque é uma igreja que está sendo formada, mas é uma igreja que está sendo influenciada pela cultura da época, aquelas culturas power, né? Aquelas culturas, por exemplo, no mundo hoje, no Brasil hoje, qual é a cultura externa à igreja que pode influenciar bastante na pregação do evangelho dentro da igreja? A cultura coach. Hoje o coach é algo que explodiu. E se nós não temos bem cuidado a linha divisória entre uma pregação bíblica e uma pregação coach, por exemplo, isso pode trazer um balaio de gato muito grande, problemas. Da mesma forma que durante um período todo, quando a psicologia estava no auge, aí, trazia muito atributos da psicologia para dentro da pregação, ou questões históricas, enfim, não importa qual é a cultura do momento no meio secular. A igreja precisa ter pureza na sua pregação. E naquela época, o gnosticismo, que a gente vai ver nas epístolas de João, ele escrevendo para combater o gnosticismo, era algo que estava acontecendo. E também a adoração a Afrodite em relação ao local. Gnosticismo é uma situação mais global e, principalmente em Corinto, a adoração a Afrodite. Então, devia se pregar, sim, sobre o fundamento, o mesmo fundamento de Cristo, e não lançar outro fundamento que com o tempo seria destruído. Então, Paulo vai dizer isso. Eu não estou querendo lançar outro fundamento, mas dar continuidade àquilo que já foi construído. Então, qual seria esse outro fundamento? Não crer que Jesus veio em carne ou aceitar práticas mundanas dentro da igreja, que era algo que estava sendo um pouco meio que comum dentro da igreja de Corinto e, querendo ou não, é um espelho, né? Porque hoje a gente percebe muitas práticas mundanas dentro das próprias comunidades. Deus, no fim, destruirá aquele que edificar a igreja sobre outro fundamento que não seja o fundamento de Cristo, da crucificação, da renúncia e dessas questões. Então, evitar pensamentos vãos
que, no caso, Paulo também vai trazer essa palavra para poder evitar isso, né? Essa era uma outra advertência à igreja. Começamos a tentar entender aquilo que não está totalmente revelado, corremos o grande risco de cairmos em heresia. Por exemplo, a Trindade. Isto é, entender fisicamente e logicamente. Então, é um termo teológico, Trindade? É. Mas quando você tenta humanizar, destrinchar a Trindade de maneira humana, você pode correr o risco de entrar em uma heresia. Quando a Cris me perguntou lá em Roma, quando estudamos Romanos, predestinação. Predestinação é um conceito bíblico, mas se a gente não ter cuidado, a gente pode criar heresia em cima disso, né? O conceito que vai estar colidindo, ter atrito com predestinação, é o livre-arbítrio. Então, quem acredita no livre-arbítrio não vai acreditar em predestinação. Não tem como. Porque o livre-arbítrio vai falar que Jesus morreu para o mundo todo e quem quer aceitá-lo, quem querer aceitá-lo vai para o céu. E quem não aceitá-lo vai para o inferno. Esse é um conceito bem superficial de livre-arbítrio. Mas o conceito, aí vem a predestinação, no qual o conceito básico, superficial, é que Deus criou todo mundo e elegeu alguns para salvação e outros não. Então, peraí, um depende de Deus, o outro depende do homem. Então, esses dois conceitos vão acabar meio que se colidindo. Aí eu pergunto, os dois conceitos é bíblico? Está na Bíblia? Argumentos sobre os dois? Sim, estão na Bíblia. E como resolver essa questão? Veremos mais à frente nas próximas aulas aí, quando nós entrarmos nesses assuntos específicos. Então, quando a gente começa a tentar racionalizar, é o que Paulo está falando. Nossa lógica e pensamentos vai ter dificuldade para compreender a lógica e os pensamentos de Deus. Então, a gente precisa compreender isso de uma maneira muito clara, tá bom? Bom, essa é a primeira epístola de Coríntios, que nós acabamos de falar. Vamos agora para a segunda. Antes de falar da segunda, manda alguma perguntinha aí sobre o que eu falei aqui, para não acumular muita informação para vocês. Perguntem aí, gente, por favor. Alguém mandou mensagem no chat? Ah, tá. Obrigado, Deus. Explicação clara. Então, vamos lá. Coríntios. Segunda. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos como vossos servos por amor a Jesus. Isso é tremendo. Por quê? Gente, a pregação não pode ter o homem como centro. A pregação é Cristo. É Cristo. Nós temos um problema que é de séculos. E quando nós gostamos da pregação das pessoas, a gente começa a se tornar um fã delas. Quando a gente gosta muito da música de uma banda, a gente começa a ser fã dessa banda. Entendeu? E aí são são práticas mundanas, né? Porque a gente pode admirar, pode gostar, respeitar, honrar, mas o único que é digno, gente, assim, ser fanático é Cristo. Então a gente não pode pregar a nós mesmos, mas Cristo, tá? Então vamos lá. 2 Coríntios. O Espírito de Deus levou Paulo a escrever a segunda carta aos Coríntios depois de o apóstolo ouvir um relato de Tito, porque a igreja recebeu a carta anterior, questionou umas coisas, então Tito veio e falou, Paulo, lá em Corinto, depois que leu sua carta, deu isso, isso e isso. Então Paulo escreve a segunda carta aí, na qual ele fala do bom efeito produzido pela carta anterior, e também diz que há um grupo de oposição naquela igreja, como qualquer pastor vai ter. Grupos de apoio e grupo de oposição. Isso é notório, irmão. Não é só os pastores de hoje. E outra, tem que ter oposição. Igreja, pastor que não tem oposição, ele relaxa. Querendo ou não, irmãos, Deus sempre providencia um grupo de oposição, nem que for um ou dois. Vai ter aqueles que são do contra. E você tem que agradecer a Deus por ele estar ali, porque eles, de alguma forma, em alguns momentos, é o que Deus vai usar para falar, você está aí ficando mole demais. Vamos melhorar, é isso aí. É bom ter opositores. Quando eu falo isso, não é de maneira pejorativa, não. É porque realmente é bom. Deus sempre deixou alguém ali para poder cutucar um dos seus servos que ele levantava como líder, para poder ele motivar a fazer. Então, ele apresenta a sua defesa e as suas credenciais de apóstolo. Esse livro, essa segunda carta, vai ser bom, quando Paulo escreve, porque
nessa segunda carta, Paulo vai falar um pouco mais sobre ele, sobre a sua história. Ele vai abordar algumas coisas que, se a igreja de Corinto, por exemplo, não tivesse questionado, ele não abordou em nenhuma outra carta, por exemplo. Nós vamos citar algumas aqui. Paulo vai escrever a segunda carta aí depois de um ano, que ele escreveu a primeira. Paulo não inventou os problemas de Corinto, as informações que Paulo trouxe, recebeu, foi dada por a família da igreja, a primeira carta, tá? Alguma família da igreja que deu para Paulo essas informações, e que agora, Paulo havia escrito a primeira, e agora, da segunda carta, Paulo recebe as informações de Tito, onde muita coisa foi legal, deu certo, só que um grupo foi meio resistente. Quando soube que sua primeira carta não foi acolhida pelos irmãos de bom grado, os problemas não foram resolvidos, Paulo fez uma viagem marítima urgente a Corinto. E aí nós vamos perceber que ele vai desenvolver todo esse processo aqui da segunda carta. Como você divide a segunda carta? A introdução da epístola, depois a explicação de Paulo sobre a conduta em relação aos últimos assuntos, a razão para o comportamento de Paulo sobre a sua conduta em relação aos últimos assuntos, o motivo para a mudança de planos de Paulo, o propósito da última epístola de Paulo. Ele vai falar sobre os motivos que Paulo saiu de Troade para Macedônia, reflexão de Paulo sobre o seu ministério. Depois nós teremos aí, dentro dessa reflexão, a origem e o caráter do ministério de Paulo, a mensagem do ministério de Paulo, o custo do ministério de Paulo e a perspectiva do ministério de Paulo. Então, a carta, propriamente, vai se dividir em 3 grandes grupos. A primeira, a introdução, depois a explicação de Paulo sobre a sua conduta em relação aos últimos acontecimentos, e depois a sua reflexão sobre ele. Ele vai se apresentar, ele vai se descortinar para os coríntios. Vocês estão falando mal de mim? É que vocês não conhecem a minha história. Vou contar um pouco para vocês. Aí Paulo vai trazer um apelo aos coríntios, um apelo de reconciliação completa, um novo fundamento para o apelo, vai trazer um apelo para a resposta generosa à coleta, porque lá no capítulo 16 de 1 Coríntios, ele pede a oferta. Um ano passa e o povo não tinha mandado a oferta para os irmãos lá da Judéia. Então, no capítulo 8, ele tem que escrever o capítulo 8 e o capítulo 9 para poder falar, gente, um ano aí se passou e vocês ainda não organizaram a coleta para os irmãos da Judéia. Então, o capítulo 8 e 9 foi feito como forma de lembrete, uma cobrança, literalmente, do apóstolo Paulo para a oferta que os coríntios não tinham mandado há um ano atrás, que tinha que ter mandado. Um apelo por lealdade plena à autoridade apostólica, porque eles não estavam sendo leais. É tanto que Paulo vai dizer o seguinte, ainda que vocês venham ter vários guias ou vários líderes, eu fui quem vos gerei na fé. Ele fala, eu sou seu pai na fé. Então, vocês podem ter vários guias aí, vários mestres, mas vocês precisam ser fiéis ao que eu ensinei. Um respaldo para o apelo, a conclusão do apelo de Paulo e a conclusão da epístola, que vai ser aí o script da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, qual seria essa proposta? Um grupo de judeus, aparentemente, que diziam apóstolos, mas que pregavam um evangelho falsificado e estavam como que escravizando os membros da igreja. Vinha atacando a pessoa de Paulo e seu ensino, porque é assim que o inimigo faz quando quer levar alguns membros da igreja, que vamos pegar aqui um pouco mais contextualizado, né? Quando o inimigo quer tirar algum membro da sua igreja, a primeira coisa que ele ataca, ele começa a colocar na cabeça dos seus membros, seu pastor está isso, seu pastor não visita, seu pastor não ora, ou a pregação dele, a gente começa a ver os defeitos, né? Então, um grupo de judeus ali, que estavam se auto-intitulando apóstolos, que eu já disse aqui, apóstolos foram 13, ponto, e agora alguns se auto-intitulam apóstolos, estavam escravizando os membros da igreja com um evangelho falsificado, barato, e acusava Paulo de proceder como mundano, de ser covarde. Gente, Paulo covarde, imagina aí. Não ter as credenciais genuínas de um apóstolo, ser enganador, ser insensato. E Paulo, então, vai escrever a sua defesa, e nessa defesa, Paulo vai trazer o quê? Os sofrimentos de Paulo, que eram iguais à dor e à humilhação, condenados à morte, porque Paulo sofreu humilhações diversas, em contraste com alguns que julgavam ser notavelmente bem-sucedidos, mas somente porque não entendiam o que significa se alguém é um louco por causa de Cristo, no verso 10 lá de 2 Coríntios 11. O que eu quero dizer com isso? Ficou um pouco embolado aqui.
é que Paulo está falando o seguinte, olha, observe a minha humilhação, observe o meu sofrimento, observe o que eu passei, a minha história, e observe o que esses camaradas, que são notáveis, estão andando aí de carro importado, eles têm algum sofrimento, eles têm alguma marca. Hoje eu postei no meu status, por exemplo, que não existe um grande soldado que não tem uma marca, uma ferida de guerra. Então, tem muita gente que para de carro importado, os magnatas do evangelho, não estou aqui falando mal de ninguém, mas tem muito magnata do evangelho que não sabe o que é sofrer pelo evangelho e acaba condenando. Está vendo? Esse pastorzinho que fica de fusca, o camarada não prospera, como que vai ensinar a igreja a prosperar se ele mesmo não é próspero? Então é como se fosse esse contraponto aqui para você entender. Os que têm Ferrari acusando os que têm Fusquinha, porque é como se Deus não abençoasse ele porque ele tem um Fusquinha. Era como se fosse dentro do conceito de Paulo. Né? Paulo ele era um homem simples, que abriu mão de uma riqueza, por isso que ele vai dizer isso muito bem, tá? Nas suas epístolas, para poder seguir o Evangelho de Cristo. Paulo encerra essa parte da carta mostrando que não queria envergonhá-los, mas mostrar que estão errados nesse caminho orgulhoso. Ele afirma que há tempo de conserto e que deseja conhecer esses orgulhosos. Timóteo tinha ido antes da escrita desta carta e um grupo de crentes de Corinto tinha argumentado que Paulo só era ousado quando estava ausente. E quando estava de frente, ele temia, ele era mais brando. 2 Coríntios, capítulo 10, Paulo vai dizer isso. Né? Que muitos achavam, por carta você quebra o pau, você é muito macho, você fala, você esbraveja, mas quando está aqui com a gente é um cordeiro. E Paulo vai defender também sobre isso. Quando, no verso 7 desse capítulo, vai estar falando que ele havia enviado Timóteo, talvez para evitar um confronto amargo, porém ele não hesitaria de ir lá pessoalmente. Tudo ocorreria como se fosse encontrada a igreja, e a igreja, nesse momento, ainda não tinha sido uma igreja transformada. Então, o verdadeiro apóstolo preocupa-se com as suas igrejas. Mesmo de longe, Paulo não hesitou de usar palavras duras, palavras firmes, palavras que verdadeiramente chamariam a atenção à igreja de Corinto. Irmãos, a igreja de Corinto é um caso à parte das igrejas que o apóstolo Paulo vai escrever no sentido de problema. O tempo é curto, mas se você for estudar cada um desses problemas, eles não são problemas simples, são problemas complexos. De fato, no aspecto sexual, porque no 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo vai tratar sobre casamento? Porque o casamento era uma dificuldade imensa, devido a essa questão das orgias. Porque Paulo vai falar no capítulo 10, 1 Coríntios, sobre coisas a ídolo? Porque o povo estava ali adorando a pombagira, adorando a Afrodite, e isso era muito latente dentro da igreja de Corinto. Então, era uma carta muito cheia de problemas, mas Deus deu sabedoria a Paulo. É a única carta que vai questionar o pastoreio de Paulo de maneira tão incisiva e que Paulo precisa se defender tanto para uma carta. Como se ele quisesse ser explicado. Gente, olha quem sou eu. E ele tem que falar dele. 2 Coríntios, basicamente, é isso. Capítulo 9 até capítulo 11, ele vai ficar se defendendo, ele vai estar falando da sua autoridade apostólica para uma igreja que estava ali se dividindo, se comendo, né? Uma palavra difícil de falar, mas é isso, se corroendo por dentro. Mas Deus foi misericordioso e levantou Paulo para poder alertá-los dessa prática. Bom, vamos para a próxima aula. Eu queria que vocês aí me dessem um retorno aí sobre o que nós falamos de Corinto. Algum comentário, alguma dúvida, se vocês tiverem aí, por favor, esse é o momento. Como eu disse, no momento da aula, vocês precisam ir anotando, para que quando nós voltarmos para esse momento de debate, para esse momento de conversa, você poder fazer a sua pergunta. Então, agora está na hora da pergunta em relação às cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios. Por favor, gente. Isso, mano. A senhora me perguntou quantas vezes a igreja de Corinto deu trabalho de... Bom, vamos para não ser bem generalista, né? Vamos pensar no aspecto seguinte. A igreja de Corinto, ela teve, no mínimo, 3 momentos, tá?
como eu li com vocês aí, 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 9, Paulo vai dizer, já por carta vos tenho escrito para não vos associarem com os que se prostituem. Por quê? Porque Afrodite era adorada através da orgia, as trocas de parceiro. Por isso que Afrodite aí se prefigura Pombagira, na época do aspecto do apóstolo Paulo. Então a igreja, por mais que estava se convertendo a Cristo, dentro da igreja tinha muita gente que vivia assim, ou que estava, no mínimo, convivendo com pessoas assim. E Paulo está falando, eu já vos adverti por carta para não se associarem com os que se prostituem, né? Isso, e aí ele vai escrever. Gente, dá uma olhadinha aí nesse texto que eu estou falando para você, 1 Coríntios 5, 9. Então percebe que antes de 1 Coríntios já havia uma carta que Paulo havia escrito explicando sobre essa questão de associar com pessoas que se prostituem. Só que olha o que ele fala de interessante no versículo 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com que aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, ou idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal ainda nem com mais. O que Paulo está dizendo? Eu não estou falando para você não se associar, para você não andar as pessoas que cometem os devassos do mundo. Porque senão, realmente, tínhamos que sair do mundo. Teríamos que, ao converter, pumba, Deus levar para o céu. Eu estou falando para vocês não se misturar com os crentes que cometem essas coisas. Com os crentes que são beberrões, com os crentes que roubam, com os crentes que maldizem, fica falando mal da vida dos outros, com os crentes que são idólatras, né? E idolatria não é só adorar a imagem, é tudo que você coloca como primeiro na sua vida, que não seja Deus como centro, é uma idolatria. Então ele está falando, vai ter crente que vai estar cometendo isso. Eu não quero que você se misture com esse tipo de crente. Olha, com esses nem sequer come. Não come com essas pessoas, não. Por que Paulo está falando nem sequer comer isso? Porque eu sempre digo, irmãos, a comida, seja um lanche que você faz com alguém, um sorvete que você toma, quando você convida alguém para jantar na sua casa, isso significa comunhão. A comunhão está intimamente ligado a comer junto. Comer, comunhão. Não sei se você entendeu o trocadilho aí. Então, quando você convida alguém para comer, ou sai para comer com alguém, ou vai na casa e come com alguém, você está tendo comunhão. Paulo está dizendo, com esse tipo de crente, nem convida para comer na sua casa, nem vai comer, não tenha comunhão. Então, se lá no Antigo Testamento, Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem, que não se assenta à roda dos escarnecedores, e não se detém no caminho dos pecadores, antes seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e de noite, percebe que está muito mais relacionado a pessoas que estão com o microfone na mão e que cometem essas coisas do que propriamente os ímpios. Olha bem que Jesus ele andou com prostituta, com pecadores, mas não andou com fariseus, não andou com saduceus, porque esses títulos religiosos que por fora era muito bonito, mas por dentro só estava podridão, Jesus chamou isso de sepulcro caiado. Então Jesus preferiu ter na companhia dele, que precisavam de cura, do que andar com os pseudos religiosos. Então aqui já vai ter uma pregação aqui agora, né? Então vou voltar para a aula. Então nós precisamos entender o seguinte, que Deus nos chama a ter amizade muitas vezes com ímpios que não conhecem Deus. E quando falando de amizade até um certo nível, não é com crentes que ficam cometendo determinadas coisas que Deus abomina. Deixa eu ver alguém como fez comentário. Fala um pouco sobre os alimentos dedicados a ídolos. Ok. Beleza. Então, nós comentamos um pouco na aula passada, né? 1 Coríntios capítulo 10, pastora, quando nós falamos de coisas consagradas. Depois só dá uma olhadinha nessa aula passada. Mas o que seria hoje? Por exemplo, qualquer alimento que alguém faz e apresenta a um santo, por exemplo. Porém, a gente sabe que é bíblico, que nós não podemos consagrar nada a ninguém, ou a não ser a Deus. Eu falei sobre consagração na última aula. Seja santo, seja uma pessoa, seja um ser humano.
tudo tem que ser consagrado a Deus. A partir do momento que você consagra algo, alguma pessoa, algum ser que não seja Deus, você está consagrando a um ídolo. E isso é abominável diante de Deus. Tá bom? Espero que tenha aí qualquer dúvida. A senhora pode voltar na aula passada, que nós falamos bastante sobre essa questão da consagração a ídolo. E outra, a carne sufocada. Você vai no comércio, você não sabe se a carne que você compra, as pessoas, elas sangram o animal. Se ela é sufocada, não. Você pode comer. A partir do momento que você percebe que aquela carne é sufocada, que a pessoa mata o animal sem sangrar, sem escorrer o sangue, que é o fato que muitos furam o pescoço para poder escorrer o sangue. Se você sabe que a carne que você vai comprar o animal é morto sem ser sacrificado, então não come. Se você sabe que você vai comer algo de alguém que tem práticas ritualísticas, espirituais, você tem que ter muito cuidado com isso, porque mesmo que você não saiba que a pessoa consagrou ou não, mas a probabilidade, se a pessoa segue, por exemplo, algum orixá, um caboclo, a tendência é que aquilo ali seja consagrado, então você precisa ter que ter cuidado com isso. A comida, se for feita por um cristão, não, porque não é comida. Entendeu? A Carol perguntou aqui, tipo acarajé. Então, o acarajé é uma comida, que a gente sabe que a origem é africana e tal, mas se for um cristão comendo, na igreja da pastora aí, um dia você vira acarajé lá, estava muito gostoso. Embora que foi a primeira vez na vida que eu comi acarajé, então estava muito bom. Então o cristão fez acarajé. Vou em Salvador, por exemplo, que a maioria lá, a gente tem que ter esse cuidado, esse tato. Obrigado, gente. Mais alguma pergunta? Biscoito de São João, que é o que mais é a nossa área aqui, né? Nosso contexto é o biscoito de São João. Bala de Cosme e Damião. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, porque, querendo ou não, gente, é coisa séria. Quando se fala de comida consagrada a ídolos, percebeu que Afrodite é pombagira? A pombagira hoje é muito cultuada nas religiões aí afro-brasileiras. Então, a Umbanda, a Quimbanda. Então, é prático de pessoas dessas tipos de religiões apresentar comida a esses tipos de demônios e dar a outras pessoas para comer, para poder ter algum tipo de benefício em relação a essas pessoas, muitas vezes até prejudicar essas pessoas. Então, Paulo, quando escreve isso, é muito sério, 1 Coríntios capítulo 10, e é muito atual para as nossas vidas, porque esses mesmos, como diz, são os mesmos demônios que atuaram a vida toda, só mudando de nome em suas épocas. Vamos agora, né? Vamos então para a próxima aula aqui, em Gálatas, senão a gente não consegue fechar a nossa meta de hoje. Pastor, você pode falar um pouco sobre Coríntios? 1ª ou 2ª Coríntios mesmo? A aula está ótima, pastor. Eu não vou aparecer hoje, não. Tá, beleza. 1ª ou 2ª Coríntios, Viviane? 10, 23. Vamos ver, eu vou aqui em 1 Coríntios 10, 23, que é o contexto que eu estava falando. Deixa eu ver o que já está. Deve ser isso, né? 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Deixa eu voltar aqui, porque senão vai parecer que eu estou falando sobre Gálatas. Então, gente, ainda no contexto aqui da pergunta, o que acontece, Viviane? Esse texto, esse versículo não pode ser entendido fora do seu contexto de 1 Coríntios 10. Por 1 Coríntios 10, Paulo está falando sobre a idolatria, sobre as coisas, o culto a demônios, porque Paulo está tratando Afrodite como um demônio, ok? Por mais que eles acreditavam como deuses. Então, dentro do contexto, que muita gente vai poder, por exemplo, dizer, no verso 22, irritaremos ao Senhor? Somos mais fortes que ele? Por que Paulo está fazendo essa pergunta? Ele está fazendo essa pergunta com base no contexto de versículo 14 ao versículo 21, quando pessoas estavam comendo do cálice do Senhor e do cálice das trevas, comendo da mesa de Deus, de Cristo, que é a Santa Ceia, e comendo das coisas consagradas a demônios. Então, ele está falando, peraí, que brincadeira é essa? Ou você é de Cristo, ou você é de Afrodite. Ou você adora ao Senhor 100%, ou você se entrega ao inimigo e sofre as consequências por isso. De uma maneira direta, estou dizendo isso aqui. Então, com base na sua pergunta aí, é o que ele está falando. Aí você vai entender lá no verso 25, foi o que eu coloquei.
comer de tudo quanto se vende no açougue sem perguntar nada, por causa da consciência. Então está falando, come de tudo sem perguntar. Porém, se você perguntar e alguém falar que é consagrado a ídolo, então tem que ter cuidado, não coma. No verso 22 ele diz, não tendes porventura casas para comer e beber? Então você não tem sua casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso vos louvo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Leia lá comigo para você não ficar perdido aí. 1 Coríntios 10. Eu estou respondendo Viviane. No versículo 26, vai estar falando, 27. E se algum de fiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que vos puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que se põe à mesa. Então, se eu como algo sacrificado a ídolo sem conhecimento, sem entendimento, tranquilo. Obviamente eu não sabia, mas se eu sei que algo é consagrado a Deus, que eu não faça, não, por causa não da minha consciência, mas dos mais débeis da fé e que precisam ser cuidados. Ele até vai dizer o seguinte, ó, se comer carne faz o meu irmão pecar, é melhor que não coma, é melhor que você evite isso aí. Tá bom? Então essa é, eu espero que tenha esclarecido aí, Viviane. Amém, pastor. Sim, isso. Provavelmente não, com certeza. Tinha muitos membros da igreja de Corinto que estavam vivendo nessa duplicidade, porque a gente tem que entender também, gente. O povo vivia fazendo sexo à vontade, adorando, casando e mudando a sua rotina. Então a conversão de Corinto foi muito difícil. Tá? A conversão da igreja de Corinto foi desafiador para o ministério do apóstolo Paulo. Beleza?